Oi pessoal, a gente está de volta aqui e quero só informar, tá, que o vídeo anterior que a gente fez aqui na live do Facebook, Daniel, Origem e Formação, e o outro vídeo, Profeta Daniel, Plano e Conteúdo, ambos já estão na playlist Profeta Daniel no nosso canal de YouTube. Você que está no YouTube talvez não esteja entendendo, é porque esse vídeo está sendo feito no Facebook, por isso que eu estou informando ao mesmo tempo. Eu faço a live no Facebook e posteriormente eu posto no YouTube, porque eu não posso fazer por enquanto live no celular para o canal do YouTube, já que eu não tenho 1000 inscritos. Antes eu podia fazer live independentemente da quantidade de inscritos. Depois o YouTube mudou as regras e agora só depois de 1000 inscritos. E eu já estou com quase 700. Então falta mais ou menos uns 320 inscritos para a gente poder chegar lá. Se você puder me ajudar, é só se inscrever no canal. Roberlan Julião, Palavra Simples. Beleza? Aguardo sua inscrição. Bem, vamos entrar logo no assunto, que é o motivo dessa live, que é o assunto relacionado ao profeta Daniel, e a gente vai tocar um pouquinho no assunto dos temas e das questões do livro a partir dessa obra, Antigo Testamento, História, Escritura e Teologia, Edições Loyola. Vamos lá. O livro de Daniel é o principal representante da literatura apocalíptica no Antigo Testamento. Como a apocalíptica desempenha um papel essencial na consciência judaica e cristã dos 2 primeiros séculos de nossa era, isso confere à obra um papel crucial. 2 questões particulares devem, além disso, ser destacadas: a figura do Filho do Homem e o tema da ressurreição individual. Vamos lá então. 1. As origens da apocalíptica. Ligada a uma época de crise grave, a apocalíptica é um gênero literário que comunica uma revelação dos mistérios ou dos segredos de Deus sobre a história do mundo e especialmente sobre seu acabamento. É o tempo do fim, do qual o livro de Daniel fala incessantemente. Capítulo 2, 28, por exemplo. Capítulo 7, 26. 8, 17. 9, 26 a 27. 10, 24, 10, 14. 11, 10. 12, versículos 4 e 9. Essa revelação é feita especialmente por meio de sonhos ou de visões fantásticas, que anunciam sempre, de um modo ou de outro, a vitória de Deus sobre as potências do mal. O procedimento da pseudonímia, outra característica dos apocalipses, é utilizado com este objetivo: atribuir as visões a um sábio do passado, permite não só dar ao livro uma grande autoridade e conferir ao seu ensinamento um alcance tradicional, mas também abarcar a história por um longo período, anunciando o seu fim. O anúncio de uma série de acontecimentos conhecidos do leitor e sua interpretação permite dar crédito à esperança proposta no fim. A apocalíptica parece nascer como tal do choque provocado pela crise macabeia nos anos 167 a 164 a.C. Assim como os acontecimentos do ano 587 havia suscitado uma imensa renovação literária e teológica, o choque provocado pela profanação do templo, pela perseguição dos judeus que permaneceram fiéis à sua tradição e pela perda de toda a esperança humana de uma sobrevida de Israel como comunidade de Yahvé, produz um discurso novo. É a radicalidade das questões levantadas nesse contexto dramático que obriga a comunidade a sair dos gêneros literários conhecidos para se arriscar na novidade,
Os autores do livro de Daniel e do primeiro livro de Enoque têm consciência de não poderem encontrar respostas em suas questões vitais, nem em um discurso humano, nem nos escritos anteriores, mas apenas em uma revelação divina, única capaz de dizer o sentido e a saída dos acontecimentos. Essas obras servirão de modelo a uma ampla literatura judaica e cristã, que se insere em contextos nos quais a questão radical do fim de Israel ou da morte dos cristãos é incessantemente levantada. Guerras, perseguições, coisas do tipo. Novidade do discurso apocalíptico, contudo, a novidade do discurso apocalíptico, contudo, não é absoluta. Ela está, antes de tudo, na percepção de uma coerência inédita entre uma série de elementos tradicionais que pertencem a todas as partes da Bíblia hebraica em vias de formação. Assim, o autor do livro de Daniel inspira-se tanto nos Salmos ou na literatura edificante do início do século II, como nos profetas, Ezequiel e Zacarias especialmente, mas também Amós, Isaías ou Jeremias, ou no Pentateuco, história de José. Esses elementos são então reinterpretados em uma nova síntese. A leitura da Escritura permite a descoberta do mistério do fim, que não é a destruição definitiva de Israel, e sim crise última do império do mal, finalmente vencido por Yahvé ao cabo de uma história planejada desde toda a eternidade. A esse respeito, a apocalíptica prolonga a um só tempo a Torá, com seu quadro cronológico sacerdotal, determinismo histórico sem escatologia, e a pregação profética, escatologia sem determinismo histórico. Então é interessante, né, que você percebe na literatura apocalíptica uma fusão de tendências diferentes na literatura sagrada de Israel. E aí nós, por exemplo, vamos observar aqui que isso surge num período em que há muita pressão. Acontece isso no ambiente judaico e posteriormente no ambiente cristão. E sempre em momento de crise, de pressão, a literatura apocalíptica ela tem a sua força. Porque ao mesmo tempo que ela denuncia o mal, ela condena o mal à destruição, onde a gente encontra o determinismo, né? A maldade vai ter fim. Mas da mesma forma, ela fala sobre esperança. Se você se voltar, se você crer, se você se arrepender e você vier para o lado do bem, e o lado do bem aqui é o lado de Deus. E aí, nesse caso, as coisas podem ser diferentes para você. Mas se você optar ficar do lado do mal, o lado do mal é o lado anti-Deus, aí você está fadado à destruição final. E aí, nesse caso, a gente vai observar também a visão do Filho do Homem. Nos Evangelhos, Jesus é muitas vezes designado como o Filho do Homem. É uma expressão essencial da titularidade cristológica, apta a exprimir a um só tempo o desamparo de Jesus, vítima de seus perseguidores. Mateus 17, 22. E a glorificação do ressuscitado. A expressão provém de Daniel, capítulo 7, versículo 13. Texto, aliás, citado em Mateus, capítulo 24, versículo 30, capítulo 26, versículo 64, Marcos 13, versículo 26, 14, versículo 62, Lucas 21, versículo 27, conferir com Apocalipse, capítulo 1, versículo 7. E aí, nós também vamos observar o seguinte aqui. Nós vamos verificar a respeito dessa visão, em sua visão, Daniel vê 4 animais monstruosos que representam os impérios que reinam sobre o mundo, desencadeando aí sua violência. Capítulo 2,
até o capítulo 8. Depois a entronização, versículo 2 até o versículo 8. Depois a entronização do soberano juiz, que condena os animais, versículo 9 ao versículo 12. Em seguida aparece vindo das nuvens no céu, como um filho de homem, que recebe a dominação sobre todos os povos. Aqui o humano se opõe ao animal, associado à violência. O anjo intérprete explicará que o reino e o império serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. Versículo 27. Isto é, a comunidade que permaneceu fiel à Torá, apesar da perseguição. Porque lembra, a Torá é a regra de vida. O profeta é aquele cara que denuncia o pessoal que fugiu da regra, para que voltem para a regra. E aí, nesse contexto de fusão entre Torá e lei e profetas, a gente observa aqui, na literatura apocalíptica, a gente percebe o seguinte: olha, a comunidade que permaneceu fiel à Torá, apesar da perseguição, vai experimentar o governo junto a Deus, né, como eu posso dizer, no novo tipo de existência que virá. E aí, na verdade, não se trata necessariamente de uma identificação do Filho do Homem, simples símbolo sugestivo, e sim de uma interpretação do que lhe acontece. Então a gente observa aqui que o anjo, ele explica que o reino e o império vão ser dados ao povo dos santos do Altíssimo. E isso aqui não é uma identificação do Filho do Homem, mas uma interpretação do que acontece aquele que é chamado Filho do Homem. E aí termina aqui esse ponto, né, esse estudo baseado a respeito do profeta Daniel, falando sobre a ressurreição individual. Escritos como Ezequiel 37, a visão do Vale dos Ossos Secos, lembra? Então, durante muito tempo falaram de uma ressurreição nacional. Daniel, capítulo 12, versículos 2 e 3, é a primeira confirmação de uma crença na ressurreição individual. Certamente ela se impôs pela necessidade de conciliar o fato do martírio com a teologia da retribuição. Porque o que acontece? Você vai observar que há uma orientação dizendo que sempre que você obedecer a Deus, as coisas vão bem. Entretanto, no desenrolar da história do próprio Israel, narrada nas Escrituras, vamos perceber que o justo sofre. Muitas vezes, por questões relacionadas à vida, como aconteceu com Jó, coisas que acontecem, a vida como ela é, como também coisas que acontecem por causa da malignidade humana. Então a gente percebe que assim, o pecado entra no mundo, e nisso que o pecado entra no mundo, uma série de coisas acontece. Dentre elas, a maldade humana, que faz com que a vida da humanidade seja pior do que seria se não houvesse a maldade humana. E aí, nesse caso, muitas vezes a gente vai ver gente que fez o dever de casa, como o caso dos mártires. Morreram sendo fiéis, morreram obedecendo. Mas se obedeceram, não era para dar tudo certo? A ressurreição é um modo de o texto passar para o fiel o seguinte: a maldade vai ter fim e você vai vencer no final. E aí, como dizem algumas frases, se ainda não deu tudo certo, é porque ainda não chegou ao fim. Beleza? Então aqui a gente encerra o nosso estudo de Daniel, e a gente vai voltar daqui a pouco
no próximo vídeo, falando sobre outros livros proféticos além de Daniel. Beleza? Grande abraço, até daqui a pouco, uns 5 minutinhos, e aí você vai lá, bebe sua água, uma pausa, fica em pé, alonga, e a gente volta. Beleza? Paz.